E aí galera, recentemente eu assisti a minissérie Cassandra, que foi lançada há uns meses atrás. E nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sincera, com e sem spoilers, para vocês verem o que eu achei dessa obra. Aqui em Cassandra nós acompanhamos a história de uma família formada por um homem e uma mulher, né? Ambos são casados, que tem um filho mais velho e uma filha. Essa família decide alugar uma casa futurista. Essa obra se passa nos momentos atuais, mas mesmo se passando nos momentos atuais, essa família decide comprar uma casa que existe desde a década de 70. Essa casa é uma casa super inteligente e tecnológica, mas eles acabam sendo surpreendidos quando o filho mais velho deles encontra uma assistente virtual ali, um assistente virtual que é um robô de inteligência artificial que é bem inteligente e ele acaba reconectando, ligando essa máquina novamente, né? Essa robô. Robô essa que se chama Cassandra. Mas no início é tudo flores, no início é muito legal porque essa Cassandra, que é essa inteligência artificial, essa robô ali, serve todo mundo, auxilia, está conectada a todos os cantos da casa, é uma assistente muito gente boa, muito legal, ajuda bastante ali, traz uma facilidade para eles ali. Mas depois de um tempo, essa Cassandra, que é essa inteligência artificial, essa robô, decide tomar conta de cada um deles. E quando eu falo tomar conta, não é questão de, não, ser boazinha como ela era, não. É literalmente controlar cada um deles. E ela começa principalmente pela mãe, né, que é uma das personagens ali. Que é uma personagem que acaba sendo perseguida por essa robô Cassandra e que é uma das primeiras personagens, no caso é a primeira personagem a sempre desconfiar que essa Cassandra não é flor que se cheire e que não vai dar certo aquela robô estando naquela casa. E ela acaba sendo a primeira vítima da Cassandra. Não vítima de ser morta, mas vítima das perseguições ali. Enquanto o filho dela mais velho, a filha dela mais nova e o esposo dela não ligam para o que ela está dizendo, que ela está ficando maluca. Por conta do histórico psicológico que ela tem, né, de problemas psicológicos. Mas o interessante dessa obra, Cassandra, é que enquanto a gente vai assistindo os momentos atuais, os acontecimentos atuais, a gente vai para os flashbacks envolvendo a história da própria Cassandra, porque além dela ser uma inteligência artificial, ela tem uma história. Ela foi uma pessoa que existiu na vida real. Então tem toda uma construção ali que mais pra frente a gente acaba descobrindo que ela viveu, teve um filho, teve um esposo, e o esposo dela era um cara inteligente que, spoiler, né, falei que ia ter spoiler, depois dela descobrir que tem câncer, acabou transformando a consciência dela, levando a consciência dela para um robô, né? Tudo fica ali mais interessante na obra, tudo faz a gente abrir mais nossas mentes, a gente descobre que ela era uma pessoa legal, uma pessoa gentil, mas que foi moldando a sua personalidade assim que ela foi tentando cada vez mais defender o seu filho, que no futuro, juntamente com seu esposo, acabou morrendo. E tem todo um segredo grandioso lá pro final, envolvendo a filha escondida dela, que é uma filha que nasceu com uma deficiência física, né, uma deficiência no rosto, e que fez com que ela, juntamente com o esposo, acabasse escondendo ela da sociedade por medo do preconceito que a criança poderia sofrer. É claro, eu tô sendo muito direto aqui, já falando sobre todo o plot do final. Falei que esse vídeo ia ter spoiler, até porque esse vídeo não é uma análise, é só minha opinião sincera. Mas falando sobre o núcleo ali principal, né, envolvendo os personagens que a gente é apresentado, a família ali, a mãe, que é a própria Samira, o filho, que se chama Frim, o próprio esposo, né, dela, que se chama David. Aquele núcleo ali é interessante, a garotinha também, né, a filha mais nova, aquele núcleo é legal, mas ao mesmo tempo, cara, como toda uma obra de drama, ou de terror, ou de suspense, sempre vai ter aqueles personagens que são muito burros, né. Mas para aí, calma aí. Você tá aqui nesse vídeo e você ainda não deixou o like, vocês sabiam que é importante deixar o like e se inscrever no canal? Porque tem muita gente que assiste esse vídeo, acaba gostando, mas não deixa o like, e o like é importante pra caramba. Então, para o que você está fazendo aí agora, se você está gostando do vídeo, aproveita que você está gostando e já vai lá e deixa o like. Se inscreve no canal, tá? E deixa para poder comentar no final. Mas vamos voltar ao vídeo aí. Cara, essa minissérie, ela é interessante. É uma minissérie que ela é inteligente, né? A proposta dessa obra, toda a construção ali, a ideia formada para essa minissérie é uma ideia legal. Eu gostei do início ao fim. Essa minissérie não é ruim, ela é boa, vale muito a pena você assistir, né? Mas tem muitas coisas ali, cara, mas tem muitas inconsistências ali, cara, que você fica tipo, cara, não faz o menor sentido. Eles poderiam ter evitado certas situações. Tem momentos ali que eles poderiam ter fugido da casa, eles não fugiram. Tem conexões que personagens, ao ouvir a própria personagem principal, que era a mãe, né, falando sobre determinada coisa, eles poderiam ligar o ponto. Tem um momento, né, que a própria personagem Samira, que é a esposa ali do cara e mãe dos personagens principais, né, do garoto mais velho e da filha, ela vira pra eles e fala, essa Cassandra não é flor que se cheira, ela tá aqui me perseguindo, tá fazendo mal a mim, vai fazer mal a vocês, mas o pessoal vai lá e não liga, eles não ligam pro que ela tá falando.
não liga pelo fato de ela estar falando que está sendo perseguida. Mas aí, um namoradinho do filho dela, né, mais velho, que acaba conversando com ele, vira pra ele e fala que, ó, quando eu tava na tua casa, a Cassandra me ameaçou. E ao invés dele ligar o ponto, ele não liga o ponto e não percebe que o que a mãe dele falou tem correlação, tem conexão com o que o namorado, o namoradinho, né, dele acabou dizendo naquele momento. Essa obra, ao mesmo tempo que ela é interessante, ela é legal, ela tem uma boa construção, tem uma boa ideia, ela tem algumas inconsistências que você fica tipo, caraca, velho, esse pessoal dessa minissérie é muito burro. É muito burro. Mas, ao mesmo tempo, toda a questão do porquê a inteligência artificial Cassandra, né, a robô, age dessa maneira possessiva, todo o motivo ali é muito bem construído, porque se fosse uma obra onde a personagem fosse uma psicopata só por ser, a gente ia ficar tipo, beleza, ele é psicopata, ficou do nada, foi só um erro no sistema. Mas ao mesmo tempo a gente vai entendendo o porquê que ela é assim. Ela já era assim com o próprio filho dela, ela já era assim com o esposo dela, né? Ela já fez a mesma coisa que ela faz com essa família atual, de manter preso dentro de casa. Ela já fez com a própria família dela, depois que o esposo levou a consciência dela até a inteligência artificial. Ela faz isso porque ela tem essa necessidade de ter uma atenção, né? Ela tem essa necessidade de ter uma família. E ela faz o que ela não conseguiu fazer com a própria família dela, com essa nova família. Então ela tenta tomar o lugar da própria personagem Samira, ela tenta tomar o lugar de mulher, né, esposa e também de mãe dessa personagem, né? E isso é plausível no contexto que a gente tá ali. Não é uma situação que você olha e você fala, pô, isso aí não é legal. É plausível, mas não é legal, não é maneiro, não é uma parada boa, mas você consegue entender o porquê que ela faz isso, quais são as intenções e o que levou ela a ser do jeito que ela é. Ao mesmo tempo que a gente quer se livrar dela porque ela é uma psicopata. Mas ao mesmo tempo, essa série, ela te deixa um pouco aflito e deixa tanto você como telespectador quanto os personagens sem saída, porque ela é uma personagem, uma robô, uma inteligência artificial que, além de controlar o próprio corpo robótico, ela controla a casa inteira. Inteira. Se ela quiser ligar o gás da casa sozinha, ela pode ligar. Se ela quiser transbordar a casa, ela pode transbordar. Se ela quiser colocar fogo em alguma localidade, ela pode, porque ela controla tudo. O que me fez pensar, né, enquanto eu estava assistindo, o quanto o esposo dela, que foi que criou essa inteligência artificial, é muito burro. Porque eu acho que qualquer programador, quando vai programar uma parada, ele programa para a questão da ajuda a ele, né, para poder ser ajudado, e ao mesmo tempo ele tem controle sobre aquilo. Então, se eu criei um robô, eu vou criar ele sabendo o ponto fraco dele, sabendo como destruir. Se eu tenho somente uma opção de como destruir e desligar um robô, ou qualquer coisa tecnológica que eu criar, eu vou criar mais 5 alternativas para poder destruir esse robô. E não é o que acontece. O cara cria uma inteligência artificial moderna ali, muito bem, né, estruturada, mas ao mesmo tempo ele não cria 5 alternativas para poder conseguir destruir uma inteligência artificial se der errado. Porque eu acho que qualquer pessoa que cria um robô super inteligente e avançado vai pensar que esse robô pode se virar contra ele a qualquer momento. Então eu vou criar 5 alternativas ou mais para poder, se caso a primeira alternativa não der certo, as outras darem. Mas não é o caso, porque ele não faz isso. Ele é burro. Parece um castelo de areia que desanda. Burro, 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 incompetente, soneca, medíocre. Então, esse personagem é burro, tem outros ali do núcleo atual que também é burro, mas é uma série que vale a pena você assistir porque ela tem uma ideia legal, como eu disse anteriormente. É uma minissérie interessante do início ao fim, né? Tem toda uma temática diferente, uma vivência, porque eu acho que essa minissérie, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, é uma minissérie alemã, né? Lá para a Alemanha, porque os atores que eu fui pesquisar, ver o elenco ali, de maioria são alemães, né, já nasceram na Alemanha. Então é uma série que tem uma cultura diferente, porém é uma minissérie, né, que ainda assim é legal de se assistir, vale a pena, porque você fica ali tenso do início ao fim, querendo ver uma reviravolta ali. Eu esperava mais, tá? Eu sinceramente esperava mais da reviravolta da minissérie, mas isso não torna a minissérie ruim por conta disso. Ela só não é uma parada que é boa, né, a todos os momentos. Tem suas inconsistências, não é uma série perfeita de jeito nenhum. Então, é isso. Porém, visualmente, tanto a fotografia quanto a maneira que a série é filmada, a qualidade, assim, é muito bonito, cara. As cenas, assim, em locais abertos são muito bonitos. Os cenários são bonitos, né? É claro que essa minissérie, ela se passa em poucas localidades, mas elas são legais. E tanto as questões pessoais dos personagens principais quanto as questões da própria Cassandra é algo que dá para você entender, são coisas plausíveis ali na obra, né? Funcionam ali.
cada personagem tem seu enredo e cada um desses enredos acabam funcionando, e foi isso que me atraiu bastante a gostar da minissérie. Eu recomendo, do mesmo jeito, mesmo com essas inconsistências, eu recomendo que vocês assistam quando vocês não tiverem nada para poder fazer, porque é uma minissérie, acaba ali, não vai ter mais temporada, né? E só são 6 episódios, então episódios que tem 50, episódios que tem 40 minutos, então passa rápido. Mas é isso, essa foi a minha opinião sincera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comente suas opiniões aqui e também não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!